a gente vê a coerência com que ela foi feita, orientada pelos espíritos, ditada pelos espíritos, codificada por Kardec. Nós podemos ver que a doutrina espírita é um corpo básico, com 5 obras, sendo que a primeira delas é a filosofia da doutrina espírita. Dessa filosofia, que é o Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes ou 4 livros, a árvore da doutrina espírita vai se expandindo para mais 4 obras. Do Livro dos Espíritos, na parte segunda, nós tiramos o Livro dos Médiuns, que é a ciência espírita. Na parte terceira, das leis morais, nós tiramos o Evangelho segundo o Espiritismo. Da parte quarta, que é Esperanças e Consolações, nós tiramos o livro Céu e Inferno. E a quinta obra da doutrina, da base do Pentateuco Espírita, é a Gênese. A Gênese nós encontramos na parte primeira, ou livro primeiro, na parte segunda, ou livro segundo, e na parte terceira, ou livro terceiro. Da filosofia espírita, foi lançado esse livro em 1857, que é o Livro dos Espíritos. 4 anos depois, nós já maduros, depois já de tecermos os nossos pensamentos filosóficos, as nossas constatações, nos introvertermos e estudarmos a filosofia espírita, os espíritos nos trouxeram então o Livro dos Médiuns, que é a ciência espírita. Filosofamos, pensamos, tiramos as nossas conclusões, mas tínhamos, ou a espiritualidade, através de Kardec, tinha que nos mostrar que isso era uma realidade. E isso foi feito através de experimentos. Esses experimentos foram colocados no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, ele nos mostra como contactar com o mundo espiritual, de que modo se fazer, quais são os encolhos, quais são os perigos, os não perigos. E nos mostra também que esse intercâmbio entre mundo incorpóreo e mundo corpóreo tem que ter um instrumento. Esse instrumento foi dado o nome de médium. O médium, o que é? Nada mais do que um intermediário entre o mundo corpóreo e o mundo incorpóreo. Ele tem uma faculdade que todos nós temos no espírito, só que a dele é radicada no corpo. Como todos nós, ou alguns podem até nem enxergar aqui, mas como todos nós temos hoje a visão, nós enxergamos, a mediunidade é a mesma coisa. Então nós notamos que quando uma pessoa não tem a visão, ou ela é cega, o espírito não é. O espírito tem a faculdade de enxergar, mas em razão de uma necessidade de agora, dessa encarnação, ele vem sem a faculdade de enxergar no corpo físico. Da mesma forma, a mediunidade. E essas pessoas que são os intermediários foram chamados de médium, nos mostrando esse intercâmbio. E depois de mais 3 anos que nós estávamos já filosofando, que nós já tínhamos constatado através das experiências que é a ciência espírita no Livro dos Médiuns, aí, mais maduros, para que pudéssemos aplicar nas nossas vidas, nos veio os efeitos morais dos ensinos filosóficos e científicos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação. E esse Evangelho, ele veio, e os Espíritos nos explicam que todos nós, espíritas, nós temos 3 fases na nossa vida. A primeira fase é da curiosidade, do conhecimento dos efeitos físicos. Essa fase se passou na época dos experimentos, quando mãos eram, formatadas na cera quente, quando os espíritos se materializavam nas reuniões para que comprovasse a existência deles, quando nos mostraram o fenômeno da voz direta, que chama pneumatofonia, que a voz fala sozinha. A gente fala, mas como? No Novo Testamento nós temos, quando Jesus chegou para ser batizado por João Batista, aquela voz que saiu do nada e disse: este é o meu filho. Chama pneumatofonia. Aí a doutrina espírita veio nos mostrar que todos os fenômenos que aconteceram no Novo e Velho Testamento
que eram reputados como milagrosos, super ou sobrenaturais, nada mais eram fenômenos que nós ainda não tínhamos as suas explicações. E aí veio a terceira fase. A primeira fase foi essa. A segunda fase foi de entendermos, vamos estudar. Por que estudar a doutrina? E aí nós começamos a nos embrenhar no estudo da doutrina espírita. E agora nós estamos entrando, eu digo nós, porque todos que estamos aqui presentes, com certeza já estamos entrando na terceira fase, que é a fase de vivenciar o que a doutrina nos faz. E essa vivência, essa, vamos dizer assim, prática no dia a dia, nós temos como o nosso maior direcionador, o nosso maior, vamos dizer assim, o que nos mostra o caminho, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra, e que no mês de abril está sendo comemorado 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse Evangelho, ele foi dividido, primeiramente vem um índice dos comentários bíblicos, depois vem o índice da obra, vem um prefácio, que foi dado pelo Espírito de Verdade, que constata-se através das suas mensagens ser Jesus. Depois vem a introdução, dividida em 4 partes, e 28 capítulos. Essa é a disposição do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa disposição, quando Kardec coloca as máximas de Jesus, que foram tiradas do Novo Testamento, que nos foi trazido pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele tece os comentários, ele coloca uma das máximas, como nesse caso aqui dessa lição da noite, ele coloca no item 1, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados, bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois o que deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículos 4, 5, 6 e 10. São as citações evangélicas. Aí o Kardec discorre sobre essas citações, numa ordem lógica. Por exemplo, os itens de hoje, todos eles foram discorridos por Kardec, não tem a instrução dos Espíritos. Mas ele discorreu inspirado, falando sobre os bem-aventurados dos aflitos. Por que os bem-aventurados dos aflitos? Depois, normalmente, nos capítulos das explicações do Kardec, vem as instruções dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que já em 1864, quando ele veio à luz, tinha mais de 1000 centros espíritas espalhados por todo o mundo. E isso está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Não foi tirado de lugar nenhum, foi escrito por Kardec, porque ele recebia estas mensagens de todo mundo. As que coincidiam, as que ele via que tinham lógica, eles as separavam e colocavam depois, de acordo com os assuntos, depois que ele discorria. E olha só como é que a espiritualidade de Kardec trabalharam numa ordem que, através do estudo da doutrina e da constatação e da atenção que devemos prestar, nós chegamos a essa conclusão. Como? Vamos olhar nesse capítulo, a justiça das aflições, que a Jorama leu, que eu ia ler, você leu, foi bom. A justiça das aflições. Olha só o corpo da doutrina espírita. O que nos fala a justiça das aflições? Primeiro nós temos que voltar para o Livro dos Espíritos, depois para a Gênesis e para o Céu e Inferno, que nos diz dos atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? O amor absoluto, a bondade absoluta, a justiça absoluta. A justiça absoluta de Deus, ela não tem meio termo. Não existe meio justo ou meio não justo, ou meio honesto ou meio honesto. Ou meio honesto. Ou é honesto ou não é, ou é justo ou não é. E Deus é justo, porque Deus é soberano, porque Deus é absoluto. Não existe uma relatividade em Deus, porque se houver, ele não é Deus. E aí a gente vê nos atributos de Deus, nós vamos ver da justiça absoluta. Se Deus é justo absolutamente, por que as aflições pelas quais nós passamos hoje seriam injustas? Então Deus não seria justo. Então não seria Deus.
E aí nos discorre nessa parte da justiça das aflições, que essas aflições pelas quais nós passamos são sim justas. Mas aí nós nos perguntamos, como são justas essas aflições? Crianças que em tenridade têm um problema físico, ou morrem ou desencarnam de câncer, pessoas deficientes físicos, deficientes mentais, pessoas com sérios problemas de variada ordem. Que justiça é essa de Deus? E aí nós começamos a nos perguntar, aí a gente está filosofando dentro da doutrina espírita. Mas o capítulo, este capítulo nesses itens continua. Não, Deus é justo. E essa justiça de Deus é soberana e ela é absoluta. Então as suas aflições são justas. Mas como? Como são justas se eu nada fiz? Aí no Evangelho vem o item seguinte que nos fala sobre as causas atuais das aflições. Esse item merece ser lido. Os outros eu não vou ler, porque senão se torna cansativo. E nos diz, causas atuais das aflições. Isso foi Kardec que discorreu, inspirado pelos Espíritos. De duas espécies, aí nós vamos fazer uma análise das nossas vidas para começar a procurar as causas das nossas aflições e se são justas ou são injustas. Aí Kardec vem e discorre. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outra fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens agora nós começamos a elocubrar? Meu Deus, será que eu me encaixo nessa lição? Será que eu agi dessa forma? Porque a maioria das nossas aflições foram causadas por nós mesmos nessa vida. E aqui fala, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Isso são as causas atuais. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou por indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem, diz Kardec, friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem, passo a passo, a origem dos males que o torturam e verifiquem se, na mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há o homem de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte. É o fenômeno da, vamos dizer assim, culpar tudo e todos pelos nossos erros. Isso que diz aqui. Culpar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A lei humana atinge certas faltas e as pune.
Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal, dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, para no futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria o seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem o remédio o mal. Põe então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu souber o que sei hoje, quantos passos em falsos teria evitado. Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz, perdi o meu dia, também ele diz, perdi minha vida. Contudo, assim como o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, olha a lição de esperança. Contudo, como para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e as suas boas resoluções para o futuro. Se fizermos um balanço da nossa existência, em quantos itens desses será que nós não nos enquadramos? E aí nós começamos a entender que a maioria dos males que nós encontramos, a colheita no caminho, foram por nós plantadas nesta vida. Mas isso nós teríamos uma ideia se fosse pela unicidade da existência, uma vida só. Mas será que nós teríamos várias vidas? Deus é justo. Por que ele acunharia alguns com muitos bens e outros sem nada? Porque alguns têm assim, vamos dizer, uma simpatia muito grande, enquanto outros nem podem falar, são mudos. Algum motivo tem. Mas, olhando essa lição das causas atuais das aflições, nós não nos encontramos nela. E dizemos, mas eu não fiz nada disso. Essa lição não me serve, porque eu não errei. Eu andei honestamente por toda essa minha existência. Eu fiz tudo o que eu podia fazer de correto. Por que eu sofro? Aí a doutrina espírita, através dos espíritos que nos trouxeram esta realidade, nos fala: ora, Deus é justo, então as aflições são justas. Aí eles nos diz: fizeste um balanço da sua vida nas causas atuais e não encontra? Onde se encontra? Aí vem a lição: causas anteriores das aflições. Nos explica a doutrina espírita que é um dos seus princípios a lei da reencarnação. A lei da reencarnação nada mais é do que uma vida após outra vida e uma antes da vida, que não começa num berço e não termina num túmulo, porque senão seria injusto Deus, e Deus não é injusto. E aí nos fala das causas anteriores das aflições. Historicamente, estudando o Brasil, há 150, 180 anos aproximadamente, terminou a escravidão. Na mesma época, e mais um tanto anterior, nós tínhamos a Inquisição. Nós vemos guerra por todo mundo. Na Segunda Guerra Mundial, só judeus, mais de 6 milhões foram mortos. Quem será que fez isso? Quais foram os atores e os autores desses fatos bárbaros que machucou tanto a humanidade? Eles teriam morrido e ido para o nada, esqueceu-se tudo
e Deus acabou com eles, viraram pó? Não. Nos mostra a doutrina que através das reencarnações, essas pessoas hoje também vivem e colhem o fruto amargo daquilo que plantaram. Muitas pessoas, talvez, canhotas, chicotearam os escravos com o braço esquerdo e hoje têm a consequência no seu corpo físico. Muitas pessoas, talvez, tenham cortado os escravos as suas pernas, colocado as pessoas na toca da onça, salvo engano lá em Recife, onde tem um lugar que corria uma pedra como mó, aquela pedra de moer, só que afiada, e ela ia se fechando e cortando as pessoas pedaço por pedaço, pedaço por pedaço. E essas pessoas urravam, gritavam de dor e achavam que era onça. Por isso ficou chamado de toca da onça. Será que essas pessoas que fizeram isso com aquelas pessoas não estariam aqui hoje pagando por isso? Não pagando, porque Deus não cobra, mas estas pessoas se cobrando e dizendo: puxa vida, eu fiz, eu tenho que receber na mesma moeda. E a justiça e a misericórdia de Deus é tão grande que ela não permite que o espírito ressarça com a sua própria consciência enquanto ele não está preparado. No livro Confidências de um Inconfidente, que fala sobre os inconfidentes, um livro escrito por Tomás Antônio Gonzaga, espírito, ele nos fala que Aleijadinho, os senhores conhecem a história do Aleijadinho. O Aleijadinho tinha hanseníase, a lepra, ia caindo os pedaços das mãos, dos pés, da orelha, do nariz, e ele fazia suas esculturas lá em Minas Gerais. E um dia lá no livro perguntaram: mas por quê que o Aleijadinho tem esse problema da lepra? Aí eles disseram e explicaram: porque há uns 5 ou 6 séculos, ele utilizou mal de um grande poder que ele tinha. Ele foi um grande guerreiro e judiou demais das pessoas. E ele pediu depois para que viesse com essa doença, para que ele valorizasse todos os pedaços que ele arrancou das pessoas. Falou: mas 500 anos se demoraram? Sim, 500 anos. Porque Deus não vai dar à pessoa, ao espírito, uma prova que ele não possa suportar. Porque Deus nos dá as provas, o fardo, de acordo com os nossos ombros. Então o Aleijadinho estava preparado para, nessa vida em Minas Gerais, se ressarcir, se realinhar com a sua própria consciência daquilo que ele tinha cometido há 500 anos. Porque se fosse dada essa prova a ele antes, ele não teria suportado e teria se matado várias e várias e várias vezes. Então hoje nós estamos colhendo o quê? A nossa incúria da escravidão, a nossa incúria da Inquisição, a nossa incúria das guerras desnecessárias, das agressões que fizemos com o nosso próximo. E hoje nós estamos preparados para passar por isso aí. E isso nos explica a doutrina através dessa lei da reencarnação, porque é uma lei natural. Não é uma criação da doutrina espírita, porque a reencarnação se perde nas origens do tempo. Quem tiver paciência de fazer um estudo sobre a reencarnação, vai ver que isso desde antes dos Vedas, nas tradições orais faladas, se falava de reencarnação. Na época dos egípcios, na época dos gregos, se falava sobre a metempsicose, que era a encarnação de um espírito humano num corpo de animal quando ele errava. A doutrina nos prova que não acontece isso. É impossível um espírito humano reencarnar num corpo de animal. Mas já era um começo, um feto, já era um embrião da ideia da reencarnação. Mas vamos mais longe. Como se prova essa lei da reencarnação para que a gente saiba das causas anteriores das aflições? Deus é justo. Já estudamos isso. Se ele é absolutamente justo, ele não vai dar privilégios para ninguém. Ele não vai fazer a Jorama mais bonita do que eu, porque gosta mais dela do que gosta de mim. De forma nenhuma. Ele não vai fazer a Leia boazinha como é, porque gosta mais dela do que de mim, que sou ruizinho. Não, não é isso. Mas cada um, de acordo com as vidas sucessivas, vai angariando determinadas experiências. E nós temos, vamos dizer, uma bagagem muito grande de males, mas também de bens. Nós não somos só coisas ruins, nós somos também coisas boas.
O problema é que o foco nosso sempre é direcionado para as coisas ruins. É uma necessidade para que nós treinemos os nossos pensamentos para começar a ver em nós próprios as coisas boas. Mas Deus deu privilégios para alguém? Não. Então como é que se explica, se Deus não dá privilégio, ou dá privilégios, que Mozart, no século XVIII, aos 4 anos de idade, já tocava virtuosamente piano e violino. Aos 5 anos, Mozart começou a compor sonatas. Aos 11 anos, Mozart fez 2 óperas. Era um virtuoso. E todos nós conhecemos o Wolfgang Amadeus Mozart. E não é só isso. Deus então deu privilégio para Mozart, que com 5 anos já tocava piano e tocava violino. Mas não é só ele. Pascal, filósofo, teólogo, físico, matemático. Aos 11 anos de idade, ele iniciou seus estudos sobre física e escreveu um tratado sobre os sons, com 11 anos de idade, no século 17. Quais os materiais que ele tinha para fazer um estudo sobre os sons? E ele fez. E não é só. No ano seguinte, com 12 anos, ele fez 32 proposições sobre a geometria estabelecida por Euclides, um menino de 12 anos de idade. Uai, será que Deus deu privilégio para essa criança? Para tal conhecimento? E depois todos sabem quem é Pascal. Vamos mais adiante. Tem o Paganini. Paganini foi um músico. Nasceu no século XVIII, em meados do século XVIII, e desencarnou, faleceu no século XIX. Paganini, com 9 anos de idade, ele era um virtuoso no violino. O pai dele queria que ele tivesse uma outra profissão, mas ele era músico, ele tinha isso dentro dele. Aí levou para um mestre. Quando Paganini sentou com 9 anos de idade, tocou, o mestre falou: o que eu tenho para te ensinar? Você sabe tudo, tudo. 9 anos de idade. E não é só. Tem o Giotto. Giotto é um pintor. Ele desde criança fazia esboços de pessoas. Ele com 12 anos de idade era pastor de ovelhas. Pastoreava as ovelhas. Morava no campo, muito pobre. E ele pintava as suas figuras nas pedras. Aí ele foi levado para um mestre. Ele pintou uma mosca no nariz de uma pintura que as pessoas chegavam e abanavam achando que realmente estava viva, de tão perfeita que é a sua obra. Será que Deus seria justo privilegiando esses jovens, essas crianças com esses dons? Ou, na verdadeira justiça de Deus, através das reencarnações, da vida após e da vida depois da vida, essas crianças não eram espíritos já experientes, amadurecidos, muito mais vividos que nós, e que naquele momento da sua história lhes foi permitido que se utilizassem de toda a sua virtuosidade para que mostrasse para a humanidade a existência da justiça de Deus. Então, nas causas anteriores das aflições, nós temos sim que acreditar na reencarnação, porque a reencarnação é a única lei que nos explica tantas diferenças, tantas divergências, tanto sofrimento e tanta dor. E nessa lição do Evangelho fala: olha, então se reporte ao seu passado. E aí nós nos perguntamos: meu Deus, mas como? Como é que se eu não lembro de nada? Olha a perfeição da doutrina espírita. O próximo item: esquecimento do passado. Por que nós então não nos lembramos do nosso passado? Nos explica essa lição do Evangelho. Porque muitas vezes nos envergonharia. Ah, mas como envergonhar do meu passado? A maioria de nós aqui dentro dessa sala é de adultos, ou é adulta, porque a maioria é adulta, né? Concordância verbal. A maioria de nós, pelo menos eu, tenho vergonha de muitas coisas que eu fiz no meu passado recente dessa vida. Muitos erros que eu cometi, que se eu pudesse não os cometeria. Acredito que muitos de nós também. Se nós, hoje, nessa vida,
temos vergonha de muitas coisas que fizemos, que diria se o véu fosse aberto para as nossas vidas anteriores, sendo que hoje nós conhecemos a história do mundo, da humanidade, das guerras, da Segunda Guerra, da Inquisição, da escravidão, do sofrimento que se foi infligido às pessoas. Imaginem, senhoras e senhores, se esse véu se abrisse e de repente nós nos desnudássemos e víssemos tudo aquilo que somos. Será que suportaríamos? Será que nós teríamos condições de aguentar esse baque? André Luiz nos explica que dois amigos insistentemente, é para realçar, que eles queriam saber do passado, já desencarnados. Porque quando fala morre, lembra tudo. Não, não lembra não. É tudo progressivo. E eles desencarnaram e queriam saber do seu passado. E quero saber do meu passado, eu quero saber do meu passado, eu quero saber das minhas vidas anteriores. Aí o mentor lá falou, tudo bem, vamos lá. Falou, vamos lembrar então da vida anterior. Ele já estava desencarnado. Ele lembrou de uma vida. Aí ele viu as barbaridades que ele tinha feito. Falou, vamos lembrar de mais uma vida anterior sua. Aí ele lembrou uma anterior à anterior. Aí ele ficou assustado. Aí o mentor falou, então vamos voltar. Ele falou, pode parar, não precisa voltar mais nada. Isso é a justiça de Deus. Nós esquecemos do nosso passado para que nós possamos viver o nosso presente. E Deus nos dá essa oportunidade quando nós nascemos, de nascermos apagados, para que nós possamos fazer uma nova vida, porque Chico diz, nós não podemos voltar para fazer um novo passado, mas podemos fazer um novo futuro. E é isso que Deus nos dá, essa oportunidade. Mas aí eu me pergunto, olha, se eu esqueço, como é que eu vou saber onde eu tenho que melhorar? Estudando as nossas tendências. Todos nós temos tendências. Todos nós temos as nossas tendências e nós sabemos das nossas tendências. A tendência para o álcool, a tendência para o cigarro, a tendência para qualquer que seja. O sexo excessivo, a alimentação. São tendências que, se a gente fizer um estudo de nós, nós vamos ver aqui. São coisas que nós temos que tirar de nós. E essas tendências estão aflorando do nosso passado. Porque se nós fizermos aquele estudo das causas atuais das aflições e não encontramos nada disso, tem que estar em algum lugar. Porque senão Deus não seria justo. E aí Deus nos dá o esquecimento. Então, através das nossas tendências, nós nos estudamos e nós sabemos o que a gente tem que melhorar. Só que Deus é misericordioso, é bom. Ele nos solta tudo para nós, porque senão nós não suportaríamos. Então muitas coisas ainda ficam no esquecimento. Algumas coisas são nos liberadas porque nós já temos condições de, naquele momento, lutar contra aquelas más tendências. Olha só o encadeamento das ideias aqui da doutrina espírita nesses itens. Primeiro foi a justiça das aflições. Mas as nossas aflições são justas? Sim, são justas. Mas onde estão as causas dessas aflições? No presente. Mas no presente eu não fiz nada. Então estão no passado. Mas como se eu não me lembro? Aí fala sobre o esquecimento do passado. Olha o sincronismo das lições. E aí, depois de tudo isso, fecha esses itens com um item. Meu Deus, o que eu faço? Aí nos fala sobre os motivos de resignação. Desde que nós tenhamos o conhecimento do que nós somos, espíritos imortais, desde que nós sabemos que a justiça das aflições e as nossas aflições são justas, nós começamos a abrir a nossa vista para a imortalidade do nosso espírito, do que nós somos. Aí nós vamos ver que nós não cabemos numa vida só, que nós somos muito mais, que nós viemos lutando, desde que fomos criados simples e ignorantes, passamos pelos vários reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, hominal, e vamos para o angelical. É a lei. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Esta é a lei. E isso estava no túmulo, ou está no túmulo de Kardec, em Paris, que foi uma frase, salvo engano, tirada não sei de onde, por Camille Flammarion. Essa é a lei. Então, esse cabedal que nós trazemos, nós temos os nossos bens e os nossos males.
E conhecendo as causas, e sabendo que essas causas são justas, e que esse esquecimento não é para que nós não consigamos nos vencer, aí nos dá o quê? A amplidão do espírito que nos leva à resignação. Mas a resignação, de acordo com o que nos explica a doutrina espírita, não é aquela coisa parada, que é paradoxal, porque resignação quer dizer inércia. Para, sou resignado, quietinho. Não. É uma resignação dinâmica, de lutarmos pelos nossos ideais, lutarmos pelas nossas vidas, pelos nossos sonhos, porque existe uma das leis da natureza em que nós enquadramos o bem-estar, que é a lei da conservação. E nós temos o direito, sim, ao nosso bem-estar. Então, quando nós lutarmos por tudo, quando nós já tentamos de tudo, quando nós já fizemos de tudo nas nossas vidas para conseguir alcançar um ideal ou um objetivo, ou tentar alguma coisa além ou a mais, e não conseguirmos, nos explica a doutrina, nos resignarmos. Nos resignarmos, porque nós não temos como conseguir nessa vida, porque em razão da necessidade, não merecimento, porque se fosse por merecimento nem nas terras estaríamos, que é um planeta de provas e expiações. Eu digo estaríamos, porque a gente tem o costume de falar nós, quando o explanador do Evangelho Espírita sempre fala nós, mas na verdade eu estou falando de mim, nesse caso. Porque, nesse caso, a gente se resignar. Esse passado, ele machuca. E com esse conhecimento desse passado, nós vamos começar a entender a nossa vida. E essa resignação dinâmica, depois que tentamos tudo, e não conseguimos, aceitarmos. Por quê? Necessitamos, mas não merecemos. Porque mereceríamos estar num planeta primitivo, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala da progressão dos mundos. Planetas primitivos, de provas e expiações, isso é progressivo. Primitivos, provas e expiações, planetas de regeneração, planetas felizes, planetas angelicais. Nós estamos mais perto da caverna do que dos anjos. Então, se fosse por merecimento, nós não merecíamos. Eu está aqui presente. Devia estar hoje tentando descobrir como é que se inventa a roda lá no planeta primitivo. Mas Deus é misericordioso. Como eu mereço, ou melhor, eu necessito estar na Terra, graças a Deus, e eu não consegui tudo aquilo pelo que eu lutei, me resignar e não me suicidar. Porque nós temos duas alternativas: nos resignarmos com a nossa má sorte, embora tenhamos lutado pela boa sorte, e viver felizes nas condições atuais, ou não nos resignarmos e suicidarmos. Mas a doutrina espírita nos explica que nós não morremos. Os espíritos, no livro Céu e Inferno, ou no livro dos médiuns, nos diz que a maior decepção dos suicidas, quando morrem, entre aspas, chegam de lá, é por não terem morrido. Acabaram com o corpo físico, mas não com a vida. Então, nos resignarmos com a nossa situação, embora não devamos nos acomodar, o que é diferente. Lutar sim pelos nossos ideais, acreditar que somos espíritos, filhos de Deus, herdeiros do universo, acreditarmos que nós temos um potencial dentro de nós, e que as intercorrências, os obstáculos, as dificuldades que hoje, pelas quais nós passamos, são passageiros, porque tudo na vida passa, só o espírito permanece. Tudo na vida passa. O sofrimento passa, a dor passa. E hoje essa dor e esse sofrimento e esses malogros na nossa vida são consequências do que nós plantamos, de uma semeadura no passado. E a colheita hoje, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós não vamos colher arroz onde plantarmos o milho, nós não vamos colher soja onde plantarmos o algodão, nós não vamos colher o amor e a paz onde nós plantarmos o ódio e a guerra, consequência dos nossos próprios atos. A partir desse conhecimento que nos é dado pela doutrina espírita,
Aí nós passamos a ser resignados com a nossa própria sorte. Aí nós vemos o quão importante essa doutrina para as nossas vidas, para que nós não terminemos com o nosso corpo físico, não desanimamos embora as dificuldades, sabendo que passa. E que uma vidinha de 60, 70, 80, 90 anos não é nada diante da imortalidade, diante da eternidade. E que se hoje o nosso panorama é caótico e é escuro de sombras, amanhã será de luz. Como a Joarama leu na Justiça das Aflições, e como nós lemos na nossa parte aqui, como amanhã só nasce o sol, embora hoje esteja nublado e chovendo, o sol existe. Como as nossas dificuldades são uma nuvem que momentaneamente cobrem as nossas vistas, e que no amanhã essas nuvens vão passar e o sol há de brilhar. Olha a beleza dessa doutrina, que nos dá a força de lutar pelos nossos ideais, por nós próprios, herdeiros do universo, filhos de Deus. Quem é o dono do universo? É Deus. E quem somos nós? Seus herdeiros, seus filhos. E sabendo que somos herdeiros do universo, por que nos preocuparmos com tão poucas coisas que passam, que estão aqui para nos experienciar na paciência, na paz, no amor? As dificuldades que estão aqui para nos exercitar na primeira lei de Deus, que é a lei do amor, para que num futuro não possamos cair na segunda lei, que é da causa e efeito, hoje colhendo os efeitos das causas plantadas anteriores. Por isso, a doutrina espírita, maior manancial de luz que nos foi enviado, o Consolador prometido, que consola as nossas dores através desses sofrimentos, desses conhecimentos e dessa educação. Agradecermos a Deus a todo momento de termos conseguido e conhecido essa doutrina, de podermos entender que nós somos luzes. Jesus dizia: que brilhe a vossa luz. Essa é a nossa realidade. Que brilhe a nossa luz. Que possamos ser resignados com as dores que nós não conseguimos tirar de nossas vidas. E que Deus abençoe a todos, de ambos os lados da vida. Essa é a lição do Evangelho da noite. Muito obrigado.